Deus, conosco estás, em nós vem agir, amado Messias, te sinto aqui. Emmanuel, Deus conosco a vida, tu és Deus fiel, esperança linda, és imperador do céu. O teu amor é bem maior que tudo. Cristo. Amém? Então vamos orar. Senhor nosso Deus, queremos te pedir neste exato momento, abre os nossos olhos, abre os nossos entendimentos, Senhor, para que nós possamos entender o que é ser um no corpo de Cristo, Deus da glória. Neste momento, Senhor, nós não queremos só entrar num culto e sentar numa cadeira, ficar ouvindo. Nós queremos, Senhor, entender e fazer da nossa vida uma vida prática, Senhor, no dia a dia, ajudando as pessoas. Por isso, nessa noite, nós quebramos todas as barreiras que nos impedem de ir um pouco mais, de sermos servos um pouco mais. E Pai, eu te peço que uma unção caia sobre a nossa vida, no nome poderoso de Jesus, Senhor. Nós não queremos ser as mesmas pessoas que entramos aqui, e nós queremos sair com diferença. Por isso, toca nas nossas vidas agora, em nome de Jesus Cristo. Queremos mudança na nossa vida, queremos, Senhor, sair melhor desse local, queremos sair cheio da unção deste local, Pai da glória. Queremos experimentar a tua glória neste local, Deus da glória. Pai, nos ajuda a entender isso. Quebra todo o entendimento humano que às vezes se fica amarrado, atrelado a coisa, Senhor, de homem, coisa aqui da terra. Nós queremos experimentar aquilo que o Senhor nos deu, algo espiritual, que o nosso coração se encha de amor, no nome de Jesus. Amém. Podemos acertar. Querido, quando eu estudava isso, eu me interessei demais. Sempre me interessei pela questão de a gente ser uma pessoa que pudesse ajudar outra pessoa. Eu acho que a função na vida, a nossa função é sempre estar com o coração prestativo para ajudar. E a Bíblia fala aqui que a igreja primitiva, ela entrou num elo de amor tão profundo, mas tão profundo, que eles chegaram a ver que as coisas materiais que eles possuíam não tinham um efeito tão grande na vida deles. Hoje, num mundo tão materialista e tão ligado às coisas deste mundo, a gente vê que hoje nós estamos um pouco distante dessa igreja tão valiosa e tão preciosa que Deus, constituiu no início, no início da igreja. Ela foi constituída em forma de amor, em forma de pessoas prestativas, pessoas que se interessavam verdadeiramente pelas coisas espirituais. Então aqui podemos entender que o amor tem que arder no nosso coração, e ardia, naquele grupo de pessoas ardia esse amor. Eles, cada um, atuavam pensando um no outro, havia uma participação ativa, era interessante. Hoje em dia, como nós estamos vendo hoje, parece que está morrendo esses princípios tão gloriosos que Deus deixou para a igreja. E precisamos nós entender que nós precisamos resgatar isso. É tão bonito ajudar, amém? É tão bonito compartilhar, e é tão bonito a gente dar o primeiro passo, amém? Não é esperar alguém dar o primeiro passo, eu tenho que ser aquele que vai compartilhar. E tantas coisas nós podemos fazer para ajudar uma pessoa. Quantas coisas nós podemos fazer para ajudar pessoas, que passam pela nossa vida, que estão do nosso lado. E nós temos que se interessar, porque às vezes Deus manda pessoas e às vezes a gente não se interessa em ajudar aquelas pessoas. E essa igreja tinha esse patamar lindo, esse sentido maravilhoso. A união faz a força, amém? Amém. Você se unir, olha como é interessante a força. Quando a gente via no Brasil aquele sistema de mutirão, que a gente via pessoas da rua, da comunidade se ajuntavam para ajudar a construir uma casa para uma pessoa, e ali a força, das pessoas unidas conseguiam fazer uma construção e ir adiante. Você vê como quando as pessoas se interessam em abençoar a vida da outra, como nascem projetos maravilhosos, quando nasce uma intenção de a gente querer ajudar, nasce para a pessoa e nasce para mim. Você pode dar um glória a Deus por isso, porque Deus é esplêndido no que Ele cria, no que Ele delega para a gente fazer, e isso é interessante. E precisamos entender isso verdadeiramente,
que a ajuda é uma coisa necessária. Ajuda familiar. Hoje eu vejo, com os noticiários que a gente vê triste do meio cristão, que a gente vê desavença, como houve um caso recente aí, de problema familiar, de um problema de família cristã, de família evangélica, uma desavença, filhos envolvidos num trama tão cruel. O que é isso? É uma família que não anda, às vezes, não está se voltando literalmente para as Escrituras. E eu tenho que falar para você hoje, temos que se voltar para os princípios da palavra, para ser um em Cristo. Nós sermos ligados em Jesus, na videira que traz vida para nós. Porque se nós não tivermos a vida em Cristo, nós estamos mortos, e nós não vamos fazer diferença nenhuma. Vamos estar simplesmente passando por esse mundo, vegetando nesse mundo e não fazendo nada. E nós precisamos ajudar pessoas. Você entende que alguém te ajudou uma vez, não foi? Na tua caminhada, num momento difícil, alguém bateu nas tuas costas. Porém, a Bíblia nos chama para bater as costas em outras vidas. Nós não podemos andar na área do conforto, pensando só em nós, pensando só no nosso umbigo, pensando só nas coisas nossas. A Bíblia nos chama a entender o que acontece do nosso lado. Por isso que eu vejo aqui, e eu quero que você entenda, a palavra diz em 1 Pedro capítulo 4, versículo 8, tendo antes em tudo um amor ardente uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados, sendo, no versículo 9, sendo hospitaleiro uns para com os outros, sem reclamação, a Bíblia diz, sendo hospitaleiro, sendo amável, gentil. Como falta isso no dia que nós estamos vivendo, como falta compreensão um com o outro, como falta ser hospitaleiro, entender as pessoas e não reclamar. Hoje nós esboçamos mais reclamação. O Espírito de Deus não se agrada com o espírito crítico, às vezes, que a gente tem sobre pessoas. Nós temos que desvincular de todo esse espírito crítico que tem destruído a vida de muitas pessoas. A Bíblia está falando, sendo hospitaleiro uns para com os outros, sem reclamar, sem murmurar. E hoje vivemos num mundo de tanta reclamação, de tanta coisa, e aí falta em nós a expressão de amar, a expressão de entender o próximo, a expressão de compreender. Queremos ajuda, mas nós não ajudamos o próximo. Queremos que todos olhem para o nosso problema, mas nós não olhamos para o problema do próximo. Precisamos mudar esse quadro, porque nós vamos nos tornar cada vez mais frios, infeliz, e a Bíblia nos chama a atenção. Eu quero que você compartilhe comigo. Você não precisa abrir a Bíblia. Todos nós conhecemos a história do bom samaritano, e eu vou usar essa expressão aqui, falando um pouco, que eu quero desenhar para você que a maior importância nossa, quando Deus fala de um em todos, não é para a gente pensar só em grupos. Um em todos é quando Deus, preste atenção, quando Deus mostra a passagem do samaritano, o samaritano estava sozinho, a Bíblia fala. Ele andava numa caminhada, ele estava a trabalho, a Bíblia diz. E ele estava a trabalho, mas ele foi um observador das coisas que estavam acontecendo. E aqui tem um teste para mim e para você. A Bíblia fala que o samaritano, ele conseguiu ver um homem caído e ferido. A Bíblia diz que esse samaritano, ele se envolveu naquela questão. Ele se envolveu, princípios de um em todos. Quando alguém está passando pela nossa vida e ela tem problema, você tem que amar aquela pessoa, você não tem que tacar pedra naquela pessoa. Você tem que atar a ferida, não abrir a ferida, como muitos fazem. E aqui a Bíblia fala de um amor ardente, que Pedro fala, um amor que tem que arder em nós, pelaquela vida. Aquela vida pode ser eu, se é eu tenho que tratar aquela vida com dignidade. E a Bíblia fala dessa questão de um em todos. Esse homem, ele olhou para um que estava ali perdido na multidão. Ele era um, e ele que estava perdido, caído. E a Bíblia fala desse amor que esse samaritano teve, que os homens responsáveis pelo amor, que seriam os sacerdotes e os levitas, a Bíblia diz, eles não enxergaram nada de precioso naquele homem caído. E às vezes nós somos religiosos no nosso sentimento, produzimos caridade, produzimos às vezes até fazer, mas nós não temos coragem às vezes de dizer coisas importantes
né? Ajudar alguém que está ferido. Muitas das vezes a gente acha que o dinheiro resolve toda a coisa. Eu quero dizer para você, o dinheiro é só um meio de vida, mas ele não conduz você e não te leva a ser uma pessoa boa. O dinheiro é só algo criado para transição, para a gente comprar e vender. O dinheiro não dá segurança para a tua vida. Mas muitos de nós somos apegados ao dinheiro, somos apegados às coisas. E muitas pessoas estão se perdendo. Eu estou dizendo aqui algo para você, porque esse samaritano não era apegado a dinheiro. Mas os religiosos, a Bíblia fala que eles eram muito ligados às aparências. Eles eram pessoas que gostavam de ser vistas. A Bíblia diz que eles não tinham amor. E muitas das vezes a gente está dentro da igreja, eu e você, eu me coloco aqui junto, a Deus trabalhar na minha vida, trabalhar na sua e na minha. Nós não temos diferença, amém? Você não tem diferença de mim. Muitas das vezes, o que eu estava falando com uma pessoa, eu vou dizer uma coisa aqui real para você: eu sou um cidadão comum, amém? Falei isso hoje. Eu sou um cidadão que às vezes a pessoa, nossa, cara, o pastor deve ser linda lá, deve ser um sonho, né? Deve ser uma Disney de paraíso de felicidade. Minha casa tem problema. Problema que eu digo, luta comum como a sua. Muitas das vezes, eu queria ter uma vida que nem a do pastor. A minha vida é semelhante à tua. Eu sei carne, eu tenho sentimento, eu choro, eu perco como você. Sabe, mas sabe o que faz a diferença? O pastor tem que ser servo. Ele tem que servir. E eu aprendi a servir, que servir é melhor do que ser servido. Eu aprendi na vida, né? Antigamente eu pensava que eu teria que ser servido. Hoje eu penso que eu tenho que servir. Então muitas das vezes as pessoas fazem sonhos que não são uma realidade. Muitas das vezes você acha que as pessoas que estão pregando, elas não têm problema. Elas têm problema, como eu disse para você. Uma família, né, que serviu há muito tempo ao Senhor, de repente desaba uma coisa, um trama, um desastre em família, que tudo aquilo que foi construído com amor, de repente um trama pode desfacelar uma família. Por isso que é importante a gente entender o que é o Evangelho e amar. O segredo é amar ardentemente, o segredo é se posicionar sem inveja no coração. O sentimento que leva uma família a se unir, uma família a ser vencedora, é entender que Jesus foi na cruz e morreu por todos, e eu tenho que servir nesse propósito de amar todos. Eu tenho que, se parou alguém ali e alguém que está pedindo, às vezes, olha, conversa comigo, fala comigo, é isso, são sentimentos. E como eu estava dizendo, voltando, e muitas das vezes a gente faz essa amplitude achando que as pessoas que ocupam lideranças são melhores. Não, elas são iguais a você, amém? Amém. Iguais a você, eu sou igual a você. Isso é a cabeça do povo, cria coisas e aí o diabo começa a trafegar. Eu quero dizer para você, meu amado, eu sou tão carente de oração como você. Você pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus. Eu sou tão simples igual a você, e isso que é bacana. É ser um cidadão que reconhece que toda a dependência que eu tenho é do Senhor, amém? Amém. Eu aprendi que servo é aquele que olha assim, eu aprendi como é que eu vou amar aquela, eu peço assim para Deus, Deus, como é que me ensina a amar aquela pessoa? Eu tenho pedido ao Espírito Santo, nós temos que pedir, porque se formos esperar da nossa vontade, a gente não vai amar ninguém, amém? Amém. Se for partir da tua coragem, você não vai fazer nada, amém? Mas quando nós pedimos para Deus, Deus coloca um amor que você se surpreende. Aí você começa a entender o que é amar. Você não começa a desconfiar, você vê que o amor de Deus é importante. E a Bíblia fala que esse samaritano tinha isso. Veja bem, muitas das vezes a gente está na igreja, o samaritano estava sozinho, estava na rua, ele não tinha ninguém vendo ele. Ele podia muito bem passar, mas por que ele parou? Porque muitas das vezes a gente faz vendo se alguém está olhando para nós. Alguém está olhando se eu estou fazendo, mas será que alguém está observando o que eu estou fazendo mesmo? Eu quero que todo mundo observe o que eu estou fazendo para Deus. O samaritano não tinha ninguém, não tinha ninguém filmando ele estava sozinho, ele queria fazer porque ele queria, estava no coração dele. Muitas das vezes a gente faz para ver se alguém está olhando para nós, para a gente ganhar um galardão dos homens. Muitas vezes a gente faz dentro de uma igreja para ganhar galardão de homem. Nós não temos que ganhar galardão de homem nenhum. A nossa tarefa de glorificar o Senhor, porque Ele tem nos usado como instrumento
E isso é poderoso. Ser vaso, ser uma pessoa especial para ajudar alguém, isso é poderoso, amém? Amém. Ser um ensinador, as pessoas ensinar as pessoas a ir para Cristo, isso é maravilhoso. E o que o samaritano pretende fazer é isso. Ele olha e vê que os levitas não fizeram, passaram de passo largo, o sacerdote não fez, mas aquele que estava ali com o coração, ele para. E isso que me chama a atenção. A gente tem que olhar, parar de querer fazer para se aparecer, irmão. Isso não cabe dentro da igreja. Nós temos que estipar isso do coração, nós temos que arrancar. Isso é terrível. A nossa vaidade nos consome, nos deixa evidências que nós estamos fazendo aquilo lá para mostrar para os outros. É como comprar um carro zero e põe na porta da casa ele todo polidinho, carro do ano, enquanto o outro tem um carro simples e aí você olha, vê se alguém sai na janela para ver teu carro zero, para ver se alguém olha para você, para ver, comprou isso. Nós não podemos ser assim. Nós podemos ter as coisas, mas as coisas não podem ocupar o nosso coração. Amém? Amém. E o que eu entendo aqui que a Bíblia mostra, que todos, tentam fugir dessa questão de acolher alguém caído no chão, ferido e machucado. Parece que quando a gente prega isso, parece que as pessoas não estão despertando para ver a dor do próximo. Mas eu fico pensando assim: ei, vamos fazer algo diferente? Você não está vendo alguém ferido, mas você está ferido, como é que faz? Você está gritando por socorro, então você espera que alguém vá lá te ajudar. Amém? Você espera que alguém vá lá para dizer, tem alguma coisa. Mas quando você não está nessa condição, você olha e fala, nossa, está ferido, e vira as costas. Porque você não compreendeu a dor daquela pessoa. Mas se fosse a tua dor, você compreenderia. Nós somos assim. Nós somos desse jeito. Se eu estiver na dor, eu compreendo. Mas se eu não estiver na dor, eu passo por ela. Nós somos assim, nós não enxergamos a dor alheia, nós enxergamos a nossa dor. Amém? Amém. Amém? É assim. Amém. Nós sempre enxergamos mais a nossa dor. E esse homem não. Ele para e enxerga a dor. Ele enxerga, consegue ver tudo aquilo lá. Eu achei interessante o texto, porque Jesus é que conta essa parábola. E essa parábola mostra algo tão grandioso e tão poderoso que eu quero dizer. Nós não podemos perder isso, irmão. Em nome de Jesus, o tempo tem... Cada dia está se passando mais e a humanidade está perdendo contato com as coisas boas. As pessoas têm perdido o contato com as coisas novas de Deus. Não faça isso, não perca. Não desista de ser uma pessoa melhor. O mundo está precisando de pessoas que edificam. Precisamos de bons samaritanos, sim, nos dias de hoje. Edificadores. Estamos cansados de tanta gente que ignora a dor do próximo. Amém? Amém. Nós não podemos, o evangelho que foi gerado em nós é um evangelho de amor. E nós temos que assumir isso. Pare de inventar coisas para a tua vida e ocupar teu tempo com coisas que não vão te acrescentar estímulo para você viver. Pare de você pensar que você vai ser um resultado de algo que você está construindo, que isso também não vai te trazer. Claro que vai trazer uma expectativa. E não estou punindo você de você ter coisas que não é nada disso. Eu só estou falando que a vida nossa, ela está ligada em sentimentos, que a Bíblia está dizendo. Nós somos seres sentimentais. Nós somos seres que precisamos nos relacionar, ter sentimento para se relacionar com. É isso que Deus fala com a gente. Você pode ter tudo, mas se você não está se relacionando, você não está amando pessoas, você é um infeliz. E não, a gente não compra, amor em farmácia. Você não compra, você não acha. Amor em Cristo Jesus. A essência é nele. E o samaritano sabia disso. E é uma expressão evidente quando nós fazemos. E esse homem faz. Ele encontra, enquanto ninguém ampara, ele chega. E a primeira coisa, uma das coisas que eu entendo na Bíblia, que ele inclina para tratar da filha. Sabe o que é inclinar? Eu vou ter compaixão. Sabe o que quer dizer? Muita da gente fica em pé
E não faz nada para ninguém. Às vezes nós temos que inclinar e se humilhar para ajudar alguém. Ele se inclina e ata as feridas. Ele estanca a ferida. Nós somos num mundo que nós só se interessamos para as luzes que brilham, né? Só se interessamos se somos filmados, somos vistos. Esse homem não estava sendo visto por ninguém. Então vamos aprender uma lição com o samaritano. A gente deve fazer porque a gente tem o desejo de cumprir com o ID de Deus. A Bíblia fala de cumprir com o serviço que Deus nos comandou a fazer. Que evangelho que é esse? Se você vem no domingo aqui para me dizer para você de prosperidade, para você obter, esse é o evangelho que você quer? Eu não quero. A prosperidade, ela faz sentido na vida daqueles que são felizes. Que adianta você ter, mas você não é feliz. E a realização não está no ter posses materiais, mas é em ter Jesus reinando em nós. Quando isso reina em nós, todas as coisas começam a ter sentido e prosperar na nossa vida. Vamos ter bons amigos, vamos ter bom trabalho, vamos ter bons relacionamentos, vamos ter bom convívio, vamos ter bons filhos, se nós estivermos em Cristo. E o samaritano estava em Cristo. E supostamente o levita e o sacerdote não estavam. Muita gente está na igreja, mas não está em Cristo. Muitas vezes a pessoa entra naquela porta, mas não se rende a Cristo. Temos que entender o que é o evangelho. Em Cristo. Se nós estamos em Cristo, a nossa obrigação é estar junto com aqueles que precisam. Quantas pessoas nesse exato momento, pense comigo se isso não é verdade, quantas pessoas se morrem agora em overdose, neste exato, eu não sei, mas morrem pessoas agora, e falta pessoas para falar para essas pessoas, falta samaritano, falta vidas para poder ajudar alguém. Quantas meninas que podem ser nossa filha no futuro morrem, às vezes num aborto precoce, porque tiveram um relacionamento antes, e não tem ninguém para educar elas, ajudar. Não tem mais bom samaritano. A igreja não faz mais missão. Quantos missionários iam quando tinha um problema no país, guerra, catástrofe, iam os missionários lá para ir no meio de escombros, de coisas ruins, e eles estavam ali prestando serviço. Hoje ninguém mais quer fazer esse tipo de serviço. Ninguém mais quer ir para ajudar, sem fins financeiros. Hoje precisamos resgatar isso. Será que você iria? Será que eu iria? Eu pergunto para você. Se te desse uma passagem, tudo pago para você, para ir num lugar onde teve uma guerra, e pessoas que estavam ali mutiladas, sofrendo, e você falando, eu vou prestar um pouco da minha vida, porque Deus me deu tanto, eu quero agradecer ao Senhor. Você tem essa coragem de assumir isso? Você tem essa coragem de ser um bom samaritano? Você tem a coragem de ser um em Cristo? Você tem a coragem de assumir uma posição dessa? Assumir um cristianismo de verdade? Assumir isso? É isso que eu estou... Eu acho que do céu Deus está um pouco triste com nós. Está um pouco triste comigo. E temos que nos cobrar. Porque nós sabemos de onde nós saímos. Amém? Amém. Nós sabemos quantas coisas erradas nós fizemos. E a Bíblia fala que ele atou. E uma das coisas que eu quero te mostrar, ele gastou dinheiro, ele tirou dinheiro do bolso. Ele tirou dinheiro do bolso, esse samaritano. E nós temos uma dificuldade de lidar com dinheiro, irmão. Misericórdia, eu tenho que orar muito. Amém? Amém. Amém? Eu estou dizendo uma coisa séria. Amém. Todos nós temos um problema com dinheiro. Todos. Você perder 10 dólares, você chora. Se perder 100, então, você passa a semana inteira se acusando. Se perder 1000, então, você fala, meu Deus, que desastre financeiro que é esse? Se perder 20, então, você fala, Deus, estou falido. Se perder 500, então, que é uma casa, você fala, Deus, eu vou me enterrar, era tudo que eu tinha. Olha como o dinheiro controla a vida das pessoas. Olha como o dinheiro. E às vezes a gente acha que a gente é fruto disso. E somos dinheiristas. Nem? Amém. Eu e você somos. Nós não sabemos lidar com a Bíblia fala que ele é um objeto de transição, de a gente poder conviver neste mundo só. E ele é Senhor da nossa vida. Na vida desse samaritano, não. Porque muitas das vezes a gente fala assim, que nem aquele, um cara ferido, o cara cai no meio da estrada, sujo, maltrapilho,
E Jesus que está dizendo isso. Jesus, não é? É Deus dizendo, não foi nem os discípulos, Deus dizendo. Aí ele pega e coloca no cavalo dele, porque ele queria gastar. Né? Vou gastar com ele, põe no cavalo dele. Ele anda do lado ali para o passageiro ter mais tranquilidade. Leva para uma hospedaria, chega lá, hospedaria, hotel, tinha que pagar, tirar do bolso. Ele tirou do bolso, e muitas das vezes a gente fala assim, é que nem os pastores dizem, né? Onde a gente vai ajudar, a gente escolhe a nota maior ou menor? A maior ou a menor? Você vê como é que você dinheiriça eu e você. É $1, é $2, é $3, aquilo que não faz falta, como o irmão falou aqui. Falou na hora do ofertório. A viúva já tinha uma necessidade, como a Bíblia diz. Viúva já era uma mulher que não tinha um sustento, não tinha a garantia do marido. Você sabe o que ela fez? Ela recebeu todo o sustento daquele dia. E muitas das vezes a gente acha, deixa eu explicar uma coisa aqui para nós. A gente acha que o cheque da semana vai dar. Mas quem já pegou o cheque da semana? O carro quebrou. $300. A luz aumentou, mais $50. Você ficou doente, você perdeu o dia de trabalho. Aí você fala assim, como é que é essa coisa? O que quer dizer isso? Nós não temos controle. E a mulher, ela pegou e falou assim, eu sou viúva. Eu estou perdendo tudo, mas eu vou por aqui bem confiança em Deus. Não é o dinheiro. É que no samaritano. E muitas das vezes, que Deus nos cure disso nessa noite. Para ser um em Deus, para ser um no Senhor, para ser um na igreja. Né? Deixa eu só explicar aqui para você. Eu vou falar isso lá no final, mas eu só vou adiantar. Eu vou falar da igreja primitiva, o que ela conviveu. Mas eu vou só dar um exemplo. Sabe quando você vê a igreja, quando ela começou, os seus primórdios, dias de sofrimento? Os pais perdiam os filhos. Os filhos perdiam os pais porque era perseguição, morte. Era morte contra os cristãos. Sabe o que acontecia? É que nem nós aqui. Você está nessa comunidade. Vou explicar aqui para você. Você pensa que se você não estivesse aqui, como nós sabemos que aqui pelo menos, amém? Todos nós temos uma consciência cristã, amém? Pode dizer que todo? E eu tenho certeza que se um irmão tivesse uma dificuldade, acontecesse o pior, dele ser pego pela imigração, e os filhos fossem assim, cidadãos, se estivessem aqui, os pais estariam presos, mas havia uma igreja colhendo. Olha a função da igreja. Porque você e eu, agora se eu não tiver esse sentimento de compaixão, se eu for uma igreja fria, o cidadão que está preso lá, ele vai ficar sofrendo, e meus filhos. Se não for uma igreja atuante, se você não for atuante, se eu não for atuante, nessa hora, o que vai acontecer? Meu filho está lá, quem que vai ajudar? Não tem nenhum dos irmãos. Mas se for uma igreja atuante, com os princípios da igreja primitiva, não, ele vai na minha casa. Eu vou dar um jeito nessa questão. Você tem que entrar querendo ajudar, querendo resolver. Nós temos que entrar com esse propósito. Nós temos que entrar com um propósito que o mundo está caído, os valores estão caídos, mas eu e você temos que entrar. Porque se você tiver uma situação dessa, eu garanto para você, você quer que alguém entre para te ajudar. E aqui eu entendo que o dinheiro nessa hora não vale nada. Podemos ter dinheiro no banco, mas se acontece um desastre como esse, como é que nós vamos resolver? Meu dinheiro está no banco, mas eu... Que nem o pessoal da igreja. Eles estavam sendo perseguidos. Quando morriam os pais, os filhos ficavam abandonados. Os irmãos iam lá e falavam assim, olha, morreu os filhos de tal irmão, vamos lá pegá-los. Assim que a igreja andava. Por isso que era incomum a todos. O sofrimento de um era compartilhado com o outro. É isso que eles não entendem, como é que é bom, porque quando você tiver, imagine como é ruim andar sozinho. Imagine se nós hoje estivéssemos fora da igreja. Quando aconteceu com o irmão amado ali, nós não fizemos nada de excepcional. Amém? Eu não fiz nada de excepcional aqui. Às vezes nem achei que a gente fez. A gente não faz nada de excepcional. Simplesmente paramos para orar junto com o irmão que perdeu a mão lá no Brasil. Está aqui no culto. Está na presença de Deus. O tempo dela foi hoje. O suporte tem que ser hoje. Parar para dizer, irmão, nós te amamos, é hoje.
É aí que se cisterna, é aí que, que nós, como atuantes em Cristo, vamos estar ajudando um ao outro. Eu tenho que ter esse sentimento, tem que doer em mim, por isso que o pastor sofre, tem que doer mesmo. Você tem que comprar a batalha para você. Eu posso até ver as pessoas sofrerem, estou falando de mim agora aqui. Estou falando de mim. Eu tenho que pedir, Deus me dá para mim atuar. E eu fico impaciente quando eu vejo algo que acontece com aqueles que eu amo. Amém? Tem que ter essa virtude, você tem que ficar impaciente, não, tem que ter melhor. Nós temos que desejar a melhor coisa para os nossos irmãos amados. Nós temos que atuar dessa forma. Amém? A igreja tem que atuar dessa forma. Ah, meu pastor, muitas das vezes a gente fica questionando. Ah, mas não é do jeito que eu estou pensando. Deixa eu explicar uma coisa aqui para você. A Bíblia diz que nós não devemos reclamar, mas nós devemos fazer a nossa parte, como o samaritano fez. Ele fez a parte dele. Quanto que é? Ele entrou na hospedaria e falou assim, olha, está aqui, vou deixar um dinheiro para esse cidadão. Ele não conhecia, não tem um nome, a Bíblia não fala, é uma parábola, mas diz que assim Jesus falou. Está tudo pago aqui. Aí ele falou assim, eu estou indo a trabalho, mas eu regresso, tudo que, olha interessante, como o dinheiro não falava na vida, e isso Jesus explicando, quando eu voltar da minha rota e passar novamente, eu quero quitar a dívida dele, eu vou passar a despesa que tiver é minha, estou pagando esses dias a mais, mas se ele tiver que ficar a mais, eu retorno. Você vê que não tem dinheiro, tem amor, sabe? É por isso que tá difícil esse mundo capitalista, né? Tô que nem aí. A gente vê aqui, estou falando de realidade nossa, de imigrante, sua. O Trump, 2 semanas que ele diz assim, vou deportar 2 milhões de imigrantes porque eu quero. Aí passou uma semana, se não é Deus trabalhando na vida deles, por isso se apegue no Senhor. Aí diz que ele mandou um recado e falou, não, que ele vai dar 2 semanas free, para não pegar ninguém. Viemos sobre ameaça e ameaça e ameaça. Ameaça. Porque os homens não têm compaixão, não têm sentimento. E agora, se nós como crentes não vamos orar, se eu não tiver compaixão pela vida dos meus amados, o sofrimento dele é meu, amém? Amém. O sofrimento seu é meu. Mesmo eu tendo o direito de andar aqui, eu não me acho melhor que você nunca. Porque toda hora eu carrego dentro de mim, né, o desejo de que você sempre seja guardado por Deus, amém? Amém. Todo momento tem que ser desse jeito a minha preocupação. E eu sou um cidadão, né, que tem condição de andar, mas isso não me leva a nada. Porque eu tenho que estar meu sentimento ligado, irmão. É isso que eu quero dizer. Eu não tenho que apoderar dos meus interesses e esquecer dos interesses alheios. É isso que a Bíblia está dizendo. E é isso que o samaritano fez. É isso que o samaritano fez ali. Eu me interessar. Por quê? Deixa eu só explicar. Isso veio para mim agora. A palavra do Senhor diz. Se nós tivéssemos nosso papai, nossa mamãe, ou nossos irmãos com problema, eu tenho certeza que você, com o coração seu que você tem aí, você queria ajudar, não queria? Você ia lá para ajudar aquele irmão. Você ia lá para pedir, né? Ah, relaxa aí, papai, mamãe. Ô irmão, para com isso. Mas a gente não pode só ficar voltado só para a nossa família. Às vezes tem um amigo perdendo o casamento, né? Tem alguém na escola que precisa de uma palavra. E às vezes a gente fica no anonimato dos interesses nossos. Eu só falo quando eu quero. Eu falo do Evangelho, porque eu amo, né, estar servindo a Deus. De ver as pessoas numa posição melhor. Eu desejo que todos nós, é isso que eu estou falando, que todos nós alcançamos um bem-estar dentro da nossa casa, que nem o samaritano. É melhor você pagar um preço de ver alguém feliz do que você guardar o teu dinheiro para ver se ele multiplica, né? Para ver se ele dá algum resultado. E a Bíblia ensina isso, que esse homem, no lado individual dele, a Bíblia fala que ele fez a diferença. Estou mostrando para você como você pode fazer a diferença. Aí diz que ele atou, e aí Jesus pergunta para aqueles que fizeram a pergunta, né? Qual dos 3 estavam bem mais perto? Aí os religiosos da época dizem assim, aquele que atou a ferida.
Nós sabemos o que devemos fazer. E por que nós não fazemos? É porque nós agimos às vezes como religiosos. Eu só vou agir naquilo que me interessa. Mas aqui eu quero só dizer para você, há possibilidade de nós sermos um em todos, como o Senhor Cristo, porque há muitas pessoas caídas. Se você vê alguém caído, por favor, não entenda que aquilo é mais um na sua vida, não, e só olhe e passe, não. Tente dar uma palavra ou orar pela pessoa, para tua casa, se talvez você não teve a coragem de falar, mas se comova. Temos que ter esse lado. A Bíblia fala disso aí. Agora eu queria partir para o ponto número 2 de uma comunhão. Quando Jesus alimenta a multidão e fala de pão mesmo, eu quero falar de pão. Vocês comeram bem hoje? Amém? Amém. Quem comeu bem hoje? Amém. Quem comeu uma carninha boa hoje? Amém. Amém. Comeu uma carne boa? Amém. Delicioso, não é? Vá para mim em Mateus capítulo 14. Versículo 15 diz assim: E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram dele, dizendo: O lugar é deserto, e a hora já é avançada. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhe disse: Não é mister que vão eles, que dai, não é mister que vão, dai-lhes o que comer. Então lhes disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E disse ele: Trazei-os aqui. Aqui tem um segredo aqui que fala de alimentação. Aqui fala, o ponto lá fala de indivíduo. Tem que ser um indivíduo ajudando um outro indivíduo. Aqui fala como a gente pode compartilhar o pão. E Jesus ensina isso de uma forma que fala assim: com pouco se pode multiplicar muito. Não está falando aqui de quando pega esse texto para usar ele para prosperar a vida. Não, fala assim de ensinar o método de ajudar as pessoas no seu alimento. Jesus fala assim, a multidão estava ali e o próprio Deus ali. E já era tarde, era deserto, não tinha como comprar, não tinha como poder ajudar. E a Bíblia diz que o que aconteceu ali? Jesus parou e falou assim: olha, o que tem aí? Aí a Bíblia fala, tem alguns pães e alguns peixes. Mas o interessante é que aqui surgiu esses pães, esses peixes, porque alguém tinha trazido. Aqui mostra que alguém se colocou ali. E aqui volta mais uma coisa interessante. Com pouca coisa se pode fazer muita, mas é com pouca coisa que sai do nosso coração. Alguém trouxe, os discípulos trouxeram lá que colheram os pães e os peixes, e vai surgir um milagre porque tinha alguém que se colocou para doar algo. Houve algo ali, tinha que ter a primeira parte. Sabe o que eu entendo da vida? Vai vir um milagre. Mas o que eu entendo é que Deus espera que o nosso coração não esconda o propósito de ajudar. Eu entendo aqui, se havia peixinhos, é porque havia alguém que trouxe ali. E ali vai haver uma multiplicação, porque alguém não escondeu. Veja bem o que eu quero que você entenda. Muitas das vezes, a gente faz o nosso alimento só para nós. Muitas das vezes, aqui o texto está dizendo, que nós queremos nos alimentar e a primeira pessoa que a gente olha é para nós mesmos. Eu quero estar eu bem alimentado. O texto também está dizendo que Jesus se preocupou com as pessoas que estavam sem alimentar. É uma necessidade de nós entendermos que Deus quer ver com que as pessoas sejam bem alimentadas. Isso está falando de quê? As necessidades que nós, às vezes, podemos colocar ela a serviço e ajudar alguém. Muitas das vezes a gente vê se alguém olha para nós, como já teve irmãos que chegaram a falar para mim, que estavam na travessia do México,
E aqui eu vou falar para vocês o que é dor, o que é sentimento. E um dos irmãos falaram assim para mim: pastor, nós estávamos lá e todo mundo com fome. Mas fome mesmo, sabe aquela fome? Eu falei, eu nunca pensei que eu ia passar por isso. E no meio daquilo ali, aí eu vejo a mão de Deus. Porque tem lugar que não sai pão se não for Deus. Aí o que aconteceu? Diz que teve um hispano que saiu e falou assim: ei, muchacho, sabe que você é bueno? Eu queria te ajudar, eu quero te dar um pedaço de carne. Eu quero te abençoar, muchacho. Ele falou: pastor, do nada um homem simpatizou comigo. Eu falei: é? Você crê em milagres? Você crê em provisão de Deus? Né? E aí ele disse: eu creio. Aí o muchacho abençoou a vida do irmão. Lugar onde que não tem jeito de você comprar. Lugar que é uma travessia, um lugar onde você não tem amigo por perto, você não tem pai, não tem irmão. Você tem que confiar em Deus. Lugar que você sabe que, né, quando a fome bate, ninguém olha para a tua fome, a não ser você. A Bíblia fala a gente refletir, é que quando o nosso prato está cheio é bom, mas quando o nosso prato, quando vem a crise, aí é difícil. Quando você tem um pouco, né, para comer, e você tem que se alegrar com aquilo. A Bíblia ensina que a lei da multiplicação é essa. A lei, né, que nem estava ali, daqueles que trouxeram os peixes, que não fala quem são, só foram apresentados que havia, representou que Jesus falou: traz ele aqui. Mas era de alguém. Imagine você pegar a tua refeição e falar assim: essa é a minha refeição. E você falou: não, vou estender um pouco para aquele. Olha que bacana. E se você estende, vai vir uma multiplicação em cima disso. Exatamente. Porque em cima disso a Bíblia fala que Jesus, quando pega os peixes, ele começa a multiplicar. Ele começa a alimentar todos. Em função dos peixes que alguém trouxe. Em função de um ato que nós fazemos, vai repercutir outras coisas na nossa vida. A gente tem que entender como isso é importante. Como isso faz parte da vida nossa. Como isso é necessário. Amém? E a Bíblia fala que ele alimentou todos. E sobrou ainda, né? Todos ali satisfeitos. O que nós entendemos aqui? Mais uma vez, um pouco em muitos. Toda vez que você dá um pouco daquilo, temos que viver um pouco, né, com o coração compartilhar. Aqui nós estamos aqui. Que adianta uma igreja se ela não for funcional? Que adianta se a gente não for bacana na hora do sofrimento? Que adianta ser igreja e não compartilhar na hora exata que tem que compartilhar? Que adianta ser igreja se você guarda a tua conta só para o seu bel prazer, como Ananias e Safira? Que adianta isso? Não é que só dá a parte que interessa e esconde o resto. Não podemos viver dessa forma. Temos que viver com o nosso coração, entendendo, né, que compartilhar é bom. Que compartilhar faz nós sermos seres humanos de verdade. Estou falando para você ser um doador, ser um caridoso. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Aliás, a caridade não leva ninguém para o céu, mas o amor do coração. É isso, né? Tudo é funcional quando se age coletivamente. Olha aqui, com poucos, nós estamos aqui, com poucas coisas nós podemos resolver o problema de algumas pessoas que às vezes o nosso meio está em dificuldade. É assim que a igreja funcionava. Enquanto uns não tinham uma possibilidade, passavam por uma crise, a igreja chegava lá e ajudava. Mas se você não... não, eu não quero ajudar não. Eu não vou ajudar. Mas se fosse você, irmão, eu queria. Mas você não quer agora fazer a tua parte? Você não quer fazer a tua vez? Nós não vamos fazer a nossa vez, compartilhar só quando eu compartilho das pessoas me abençoando. Mas e na hora de eu fazer a minha parte? E na hora de eu externar a minha parte? Mas vai custar para mim. Pois bem, tem que custar, compartilhar custa. Tem que sair algo de você. E quando sai algo, é aí que você se torna cristão. E é aí que é renúncia na nossa vida. Aí renunciar os nossos interesses, a Bíblia diz isso. É isso que temos que pregar. Para sermos bons cidadãos do céu.
Nesse caso que está acontecendo agora, a mulher lá tinha adotado 52 crianças, feito um trabalho assistencial que saiu a nível de internet para tudo quanto é lado. Agora que surgiu um problema familiar, e claro que deve ser esclarecido, eu não estou tirando que as coisas têm que ser esclarecidas. Mas quem tem compaixão da dor de uma mulher, de uma perca, às vezes até dos erros que pode ser cometido, as críticas vão voando, vão atravessando de um jeito que fere. Vamos saber usar o nosso coração para poder compartilhar, de mandar às vezes recado, para a gente poder estar com o nosso coração às vezes mais em paz, tranquilo. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz desse evangelho hoje que nós estamos longe dele, desse evangelho que carregaram de prosperidade, onde muitos estão se perdendo. A gente fica triste quando vem pessoas para a igreja desiludidas, porque pregaram um evangelho que não fala a realidade, que a gente tem que compartilhar, que a gente deve vir para a igreja por amar a Deus, amar o próximo. Você não vem para a igreja para se tornar um homem de sucesso. Para isso você tem que estudar, você tem que se aplicar, você tem que ser um bom cidadão. Mas se você vem para a igreja para olhar de uma maneira diferente, porque o mundo ignora as pessoas, você não pode, eu não posso ignorar, né? Quantas pessoas, e eu já vi isso, quando entra assim, ela faz alguma coisa. Oi, irmão, o que está acontecendo com você? Senta. Ela não vai dar dinheiro não, porque nós temos um problema com o dinheiro. Mas senta do lado e fala assim: Pai, eu estou vendo que a tua cara está triste, compartilhar o pão é isso. Você está tão triste, eu posso te ajudar? Aí a pessoa vê que você deslocou do seu lugar, está gastando um minuto com ela, ela sente que você está dando um pão para ela, irmão. E não custa nada para você, não custa nada para mim. Pão. Agora a gente volta para casa sem dar pão para os outros. Você está sorrindo, você está alegre, você está feliz, tua vida está estabilizada, você não pode ajudar alguém que não está estabilizado. E está falando de alimentar uma multidão. Enquanto você está muito regozijando, o teu prato está cheio, né? Você tem. Não estou falando só de recursos, eu estou falando quem é você, né? Quem sou eu para ignorar às vezes alguém que não tem nada, né? E a Bíblia diz que Jesus contentou a todos, mais uma vez todos, né? Como a gente pode fazer diferença, como essa igreja pode ser milagrosa, como ela pode ser atuante. Posso dizer uma coisa de coração para você? Tiago diz isso com uma eficiência total. Tiago fala que na igreja, onde ele estava ali como pastor, havia homens que eram tratados como ilustres. E Tiago chega a condenar aquilo ali, fala assim: olha, vocês ignoram os pobrezinhos da igreja, as pessoas sem recurso, mas chegam os doutores, os homens mais poderosos, vocês querem tratar de maneira favorecendo eles. Quantas igrejas estão pensando assim? Quantas igrejas estão ignorando as pessoas mais pobres, mais humildes dentro da casa de Deus? E são vasos tão valiosos, tão importantes. Que igreja que é essa que somos? Uma igreja que não consegue enxergar os problemas das vidas? Por isso, você acha que esses homens que estão aí com essas posições, eles vão se compadecer dos simples? Muitas das vezes os homens poderosos ignoram a dor. Não podemos pensar dessa forma. Então Jesus estava mostrando, todos voltaram alimentados para casa. Você está sentado aí, vai terminar o culto. Você vai começar a tua semana, eu vou começar a minha semana. Nós estamos aqui falando de compartilhar, você vai tirar a tua semana e nós temos que se divertir, temos que, temos o nosso... Não estou falando de ninguém deixando de fazer isso. Eu estou falando é que você pode estar num local, mesmo se divertindo, alguém pode estar se embriagando do lado. Você pode parar um pouquinho a sua diversão e dar atenção para alguém que está do teu lado. Você não para, você vai parar alguns minutos para ajudar alguém e vai continuar
a tua jornada de alegria. Sabe o que eu entendo em tudo isso? É porque às vezes a gente fala assim, posso dizer uma coisa? Existe a lei da semeadura. Teu papai, o meu papai, né, os nossos familiares, muitas das vezes vão precisar de ajuda e não vai ser você que vai ajudar. Vai ser a tua semeadura. Deus vai enviar alguém que você semeou para ajudar, para beneficiar pessoas que nós amamos. Mas se não tiver semeadura, nossos pais, os nossos amados vão perecer. O galardão que existe aqui na terra de semeadura. Temos que semear aqui para a gente desfrutar de ver coisas boas acontecer. Pão é isso, quando nós aplicamos o Evangelho na nossa vida. Estou terminando, calma. Não dorme não, porque essa música eu estou vendo que tem muita gente dormindo. Tem gente cochilando. Mas não cochila não, para o inimigo não roubar a palavra. Você voltar, qual a parte do sermão mesmo que foi pregado aquela noite? E foi pregado coisas interessantes aqui. Se disser que hoje não está falando, nós estamos falando aqui de momentos interessantes da Bíblia. Estamos falando de Jesus, o Senhor. Não estamos falando de qualquer pregador, não. Estamos falando de Jesus, como ele atuou. E a Bíblia fala que ali todos voltaram satisfeitos. E nós queremos voltar satisfeitos para cá. Terminando o terceiro ponto que nós olhamos aqui, que a multidão foi alimentada, mas alguém trouxe. Eu quero dizer que o primeiro ponto é que devemos ser atuantes individualmente como os samaritanos foram. O segundo ponto eu quero dizer para você voltar para a tua casa, não pense só no teu prato, né? É isso que Jesus está dizendo. E também não esconda os teus peixes, né? Querendo você comer escondido, sabendo que tem alguém precisando. Não come escondido, sendo que você pode contribuir fazendo algo. Muitas das vezes as pessoas comem escondido, né? E isso é um mal, isso é um egoísmo que está no nosso coração. Sempre pense que você pode ajudar e compartilhar alguém. E o terceiro ponto que eu quero dizer para você, fechando, né? Que agora nós vamos entrar para definir. Todos esses pontos falam, né, de um em todos. Agora a Bíblia vai falar de todos, a igreja primitiva. Todos. Né, quando eu abri o culto, nós falamos aqui, né, da multidão dos que criam era um só e uma só alma, e ninguém dizia que coisa alguma das que possuíam era sua própria, mas todas as coisas vieram comum, tudo. Vamos dizer o seguinte: se tivesse uma perseguição, que vou demonstrar que eu ia, né? Aí os irmãos que estavam estabelecidos, eu vou colocar aqui só por exemplificar. O Rodrigo, que tem a casa dele, mas os irmãos aqui, esse irmão, eu perdi minha casa, eu tinha que ir lá para a casa do Rodrigo. Aí o Rodrigo, não pastor, pode vir aqui na minha casa. Rodrigo, mas eu estou sem dinheiro, Rodrigo. Ô pastor, o senhor me abençoou tanto e nós estamos aqui na mesma casa. Eu também não sei até quanto vai durar isso aqui. Eu não sei quanto tempo vai durar. Então a igreja vivia assim, mas aí veio o irmão Serginho. Irmão Serginho. Tem alguns irmãos que foram perseguidos e presos. E sobrou os filhos. A irmã Denise falou assim, não pode mandar os filhos para minha casa. A igreja agia assim. Havia pessoas que não tinham dinheiro, porque a conta bancária já não existia, porque eles eram uma igreja, né, que estava mandando. Eles não tinham como, era assim a igreja. Por isso que era tudo em comum. Nada pertencia a ninguém. As propriedades eram sumidas, eram vendidas. A Bíblia estava dizendo, porque era o tempo de perseguição. O que valia mais em tudo isso? A palavra do Senhor, esperando as crianças se acomodarem, a palavra do Senhor dizia que eles não perderam o amor um pelo outro. Imagine, pessoas morrendo, perdendo propriedade, perdendo tudo. Imagine nós aqui numa perseguição. Você tem na sua casa, de repente sai uma guerra nesse país, uma guerra tremenda, a nossa estabilidade financeira vai embora, e você precisa de ajuda, eu preciso de ajuda. É aí que vai se ver a irmandade. É aí que o dinheiro do banco não vai resolver nada. E é assim que a igreja andava.
E a igreja chegou, uma igreja valente. Uma igreja valente porque ela guardou os princípios do amor ardente. Nada que cada um possuía achava que era dele. Mas será que no nosso entendimento hoje, nós não vamos esconder o pão? Na hora a gente não vai dar um esquizo, não, irmão, eu não posso te acolher na minha casa não. Ô irmão, você me perdoa, eu podia até fazer, mas eu não estou em condição de fazer. Sabe, a palavra do Senhor diz que havia uma unidade de pensamento. E é tão bacana, por exemplo, a gente dividir numa hora dessa, do sofrimento, eu poder ajudar o Alexandre, eu poder ajudar a irmã Luz, de repente se recupera, ajuda outro irmão. A igreja tem que ser uma cooperativa de Deus. E hoje não existe mais isso. Hoje não estou falando aqui, pastor, você está querendo rotular todo mundo de bonzinho. Não. Eu estou falando assim que a gente andar em princípios. Né? Porque a qualquer momento, como é que nós vamos desafiar as crises? Você tem emprego agora, mas não sabe até quando você tem. Você sabe até quando eu posso ter emprego e se a crise vai aumentar? Que estabilidade nós estamos aqui. Eu penso em mim, em relação a todos que estão aqui. Vou falar de mim, para você não se apavorar. Tenho 56 anos. Sou pastor de uma igreja humilde. Sou um trabalhador, tenho um trabalho que eu não sei quanto tempo durar. Meu corpo não sei se vai corresponder a tanto mais tempo. O que vai ser daqui 10 anos do meu futuro? Talvez você possa encontrar o pastor Evaldo, talvez já não trabalhando, morando numa casa bem mais humilde. Talvez eu não vou viver a vida tão fácil, vou ter dificuldade, como muitas pessoas não chegam no ponto da vida que... E aí, o que a gente espera da vida? Que a gente possa compartilhar pelo menos com os amigos. A gente não pensa em dinheiro. Será que aqueles amigos vão visitar minha casa porque agora eu estou numa casa mais simples? Agora eu estou numa casa que talvez eu tinha uma casa que eu podia abrigar, mas agora eu estou numa casa mais simples. A Bíblia diz isso. Né? Como é que vive? Ai, pastor, por que as pessoas estão depressivas? Por que elas estão tristes? Porque elas ficam pensando nessas coisas. Porque não tem aquele sentimento. Se você amparou, se você se doou, se você fez para o próximo, você vai estar com o coração falando, não, eu continuo satisfeito. Eu continuo alegre porque a preciosidade está dentro de mim. A igreja carregou isso. A igreja chegou até aqui hoje. A igreja está aqui, mas teve mártires lá atrás. Teve mais que pagaram o preço de uma perseguição, de um sofrimento, de uma vida difícil. Enquanto a igreja hoje galopa, querendo galopar, se aventurar na vida fácil, sem olhar para a irmandade, sem olhar para as pessoas que estão necessitadas. É isso que eu estou pregando aqui, um em todos. Cada um de nós fazendo alguma coisa. A igreja primitiva é você desafiar teu coração. É desafiar. Porque vou te dizer uma coisa séria que a palavra não falha. Podemos rir esse tipo de mensagem, como eu sei, ela não traz o ibope, ela não traz a repercussão que agrada os corações. Eu sei porque o sermão de Jesus foi duro e eu estou pregando aqui exatamente as escrituras, mais nada. Muitos dos discípulos disseram duro esse sermão. E eu estou pregando aqui dizendo que os tempos vão ser difíceis, que nós não vamos encontrar pessoas generosas se nós não fizermos a nossa parte de fazer a semeadura agora. Volte para a tua casa pensando nisso. Você pode ser um em todos. Na tua família você pode ser a luz que vai brilhar. Na tua casa você pode ser a luz do Evangelho. Um em todos é com amor. Um em todos é fazer o teu filho olhar para você, pai. O Senhor é o melhor. Mas melhor por quê? Porque tem Cristo. Então a gente aprimorar esse um em todos. Nós somos corpo na nossa casa. Nós somos corpo aonde quer que nós andamos. Nós somos o corpo de Cristo. E devemos atuar em todos os momentos. E a comunidade se fortaleceu. Aqui nós somos uma comunidade prova disso. Estou terminando. Essa comunidade que nós estamos aqui é simples. De homens, não tem aqui doutores, não. Aqui não tem nem homem aqui
importante. São todas pessoas humildes. Estão aqui tentando vencer na vida. Pessoas humildes. Mas nós nos juntamos. E um dia eu posso te dizer, se um de nós tivermos que voltar para nós, você vai lembrar dessa igreja, você vai lembrar da cara dos irmãos. Nós vamos ter esse sentimento um pelo outro. Falar, poxa, aquilo ali, aquele momento ali de falar coisas sérias era importante. Então é isso que traz o amadurecimento. Eu quero que você volte para a tua casa pensando nisso. Quero terminar dizendo, eu procuro ser verdadeiro no meu sermão. Eu procuro ser honesto nas minhas palavras. Eu tenho pregado com verdade. Eu assumo aqui dentro do púlpito, aqui junto com a minha família, junto com os irmãos, e eu quero viver o Evangelho dessa forma. Eu quero ser melhor hoje, eu quero pregar a igreja, eu quero que essa igreja tenha um comportamento de ajudar sim. Eu estou falando para você e estou apontando, chega da gente ficar só interessado nas nossas coisas. Vamos sair desse engano e vamos tentar ajudar. Eu não estou falando ajudar a atuar, atue. Não vamos ficar brincando de sorrir, brincando de amar. Vamos ser verdadeiros. Eu amo vocês em Cristo Jesus, eu amo cada um desses irmãos que Deus me deu. Eu acho que essa igreja de Cristo aqui e a igreja de Cristo na terra, ela tem que atuar desse jeito. Eu quero ver todos bem. Muitas das vezes as pessoas, se você fosse olhar, preste atenção no que eu vou te dizer para encerrar. Se eu fosse olhar para a igreja com um olho crítico, aquela igreja primitiva, eu podia olhar dizendo, foi perseguida porque fizeram coisa errada. Perseguido estão nessa falência, daí, não tem dinheiro, estão mudando de casa porque roubaram, com certeza roubaram. E não fizeram nada disso. Muitas das vezes nós como igreja aqui na terra, você como um servo de Deus vai ser criticado porque você quer fazer o certo. Mas não deixe de fazer o certo. Não deixe de fazer, porque enquanto muitos vão estar te acusando, lá na frente você vai ver o resultado na sua vida daqueles que te acusaram. Porque nós podemos ver que a igreja está viva até hoje. Glória a Deus. A igreja está viva. E a igreja tem que permanecer, depende de mim e de você, de sermos cidadãos que almejam o céu, que almejam a pátria celestial. Amém? Vamos parar com essa conversa que nem tem tentado levar, que hoje não engana nem você nem a mim. A Bíblia diz, para terminar, que eles terminaram a missão deles. Missão sofrida, missão difícil, missão que nem a igreja primitiva, de sofrimento e de muito sangue derramado, de percas e mais percas. Ninguém fala disso. Estamos falando hoje de uma história de uma igreja que nasceu de bastidores, mas ela não deixou de ser unida. É isso que eu falo. E uma igreja, por mais que ela passe por um processo de dor, uma casa, deixa eu explicar uma coisa, a tua casa, por mais que seja difícil o relacionamento, ele tem que se unir em Cristo Jesus, amém? Amém. Teus filhos têm que estar unidos em Cristo Jesus, esse é o segredo da unidade. Então, aí quando você chega dentro da igreja, você se fortalece no corpo de Cristo, e aí você se torna um corpo vivo dentro da casa de Deus. E por isso, meu amado, se torne um servo de verdade nesse dia do casamento. Que nós sejamos um em todos. Quer dizer, Cristo em mim e eu em cada irmão. Eu amando cada irmão do jeito que ele é. Amém? Aprendendo a conviver com eles e a se unir, se fortalecer e se tornar uma igreja atuante. Hoje falta isso, nos dias de hoje. Que Deus nos carregue nesse sentimento que a igreja primitiva se conduziu. E eu creio que o planejamento de Deus para esse tempo é o planejamento de uma igreja madura. Está amadurecendo, os frutos estão amadurecendo. E você vai voltar para a tua casa com uma certeza. Deus vai te incomodar muito para você, tipo assim, não, eu vou me preocupar mais com o que está acontecendo ao meu redor. Às vezes, deixa eu só explicar. Às vezes, a gente está do lado de alguém. Do lado. Mas a gente não está junto. Do lado é uma coisa, junto é outra.
Às vezes você pode estar do lado, você não está junto no sentimento, na expectativa, no desejo. E a Bíblia chama para a gente estar junto, em comunhão. Então pense nisso, e eu quero que você se levante neste momento, esse patalhão. Se você pudesse levantar, quem não pudesse levantar pode ficar. Eu quero que